Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Nathan sempre se viu como um homem simples, alguém que encontrava a felicidade nas pequenas coisas da vida, uma boa chávena de café pela manhã, o cheiro da terra depois da chuva, o som da risada de alguém que amava. Ele sempre valorizou um lar tranquilo, a gentileza nos atos e a honestidade nas palavras. No seu primeiro casamento, acreditou que, ao ceder, ser compreensivo e calmo, conquistaria o amor verdadeiro. Mas descobriu da maneira mais difícil que, quando nos entregamos demais e sem limites, algumas pessoas confundem isso com fraqueza. O seu primeiro casamento terminou em silêncio, não com gritos ou traições óbvias, mas com o desgaste lento de ser ignorado, de ser tido como garantido, como se a sua presença já não tivesse valor. Quando se viu sozinho novamente, com os papéis do divórcio assinados e uma casa que parecia grande demais para uma só pessoa, Nathan mergulhou numa profunda reflexão. Passou noites deitado no sofá, a olhar para o teto, a tentar descobrir onde tinha errado. Levou meses para aceitar que não se tratava apenas de ser bom demais, como seus amigos insistiam em dizer. Era uma questão de equilíbrio. Ele tinha se perdido ao tentar fazer a outra pessoa feliz e prometeu a si mesmo que, se algum dia amasse novamente, não deixaria de se amar a si próprio primeiro. Foi num grupo de apoio online, para pessoas a passar por separações difíceis, que Nathan viu o nome dela pela primeira vez. Rachel. O seu perfil era discreto, com poucas fotos, mas as palavras que escrevia captaram a sua atenção. Eram honestas, cheias de dor, mas ainda assim havia nelas uma centelha de esperança. Ela falava sobre como o seu último relacionamento a tinha deixado sem autoestima, como já não se reconhecia ao espelho, como começou a duvidar do seu próprio valor. Aquilo ressoou em Nathan. Ele sabia o que era sentir-se diminuído. Enviou-lhe uma mensagem, nada ousado, apenas um "Você não está sozinha". A resposta dela chegou algumas horas depois. Curta, um "Obrigada, a sério". E foi assim que começou. Duas pessoas feridas a tentar reerguer-se, partilhando cuidadosamente as suas dores como se manuseassem caixas de vidro. Aos poucos, as conversas tornaram-se mais frequentes. Descobriram interesses em comum, como o amor por filmes antigos, caminhadas na natureza e a alegria de cozinhar juntos. A sua ligação cresceu naturalmente, sem pressa. Nathan sentia que podia respirar ao pé dela, e Rachel, pouco a pouco, começou a sorrir novamente com leveza. Não demorou muito para que a ligação virtual se transformasse num café no parque, depois num jantar, e depois em fins de semana inteiros juntos. Nathan era o tipo de homem que prestava atenção aos detalhes. Quando Rachel se enrolava no seu casaco só para sentir o seu cheiro, quando falava nervosamente sobre uma reunião de trabalho, e ele ouvia sem interromper, quando ela chorava a ver o mesmo filme, pela terceira vez, ele estava lá, totalmente presente, sem pressa, sem pressão, apenas a dar-lhe espaço para florescer novamente. E ela floresceu. Rachel começou a olhar para si com mais carinho. Voltou a pintar depois de anos a ignorar a sua arte. Retomou os estudos, reconectando-se lentamente com quem era antes de se perder numa relação tóxica. Com o tempo, ela também se tornou o porto seguro de Nathan. Ele, que sempre fora tão reservado, começou a abrir-se sobre os seus medos. Falou sobre como temia repetir os erros do passado, como por vezes hesitava em confiar demasiado. Rachel foi paciente. Dizia que todos carregamos cicatrizes, mas que isso não nos impede de amar novamente. Apenas nos ensina a fazê-lo com mais consciência. Eles construíram algo sólido. Um amor que não nasceu de uma paixão imediata, mas do cuidado mútuo, do apoio e da escuta. Eram parceiros, cúmplices,
quase como duas peças raras que, contra todas as probabilidades, se encaixavam. Ele pediu-a em casamento numa noite chuvosa, aparecendo com uma pequena caixa de madeira esculpida à mão e dizendo: Eu não quero alguém perfeito ao meu lado, quero alguém real, alguém com quem eu possa crescer, tropeçar, levantar-me e envelhecer. E essa pessoa és tu. Rachel chorou tanto que mal conseguiu dizer que sim. O casamento, realizado num jardim simples com alguns amigos e familiares próximos, deu início a um capítulo que ambos acreditavam que seria o mais belo das suas vidas. Os primeiros anos foram repletos de amor, respeito e uma harmonia maravilhosa. Não eram um casal exibicionista, do tipo que publica declarações de amor todos os dias nas redes sociais. Eram um casal de substância, do tipo que se entende com um olhar, partilha silêncio sem desconforto e torna a vida cotidiana segura. Eles sabiam o que era viver no caos emocional e tinham encontrado o oposto disso um no outro. Nathan acreditava com cada fibra do seu ser que finalmente tinha encontrado a sua alma gêmea e, por isso mesmo, nunca imaginou o que estava para vir. Na manhã seguinte ao seu 6º aniversário de casamento, Nathan acordou mais cedo do que o habitual. Tinha planeado fazer o pequeno almoço, como fazia em todas as ocasiões especiais. Mas, ao descer as escadas, com o cabelo ainda despenteado e os olhos semiabertos, ele congelou no penúltimo degrau. Rachel já estava vestida. Usava uma roupa que ele nunca tinha visto antes, uma saia justa que abraçava cada curva e uma blusa de seda com um decote súbtil, mas que chamava a atenção. Os saltos altos faziam um som agudo no chão de madeira. O perfume forte e doce chegou-lhe antes mesmo de ela notar a sua presença. Era o mesmo perfume que ela usava nos seus primeiros encontros, aquele que dizia guardar para ocasiões especiais. E ali estava ele, às 7 da manhã de uma quarta-feira. Nathan não disse nada de imediato, apenas observou, respirou fundo. Rachel retocava o batom em frente ao espelho da sala e passava os dedos pelo cabelo com uma graciosidade ensaiada. Só então notou o olhar de Nathan e sorriu, mas foi um sorriso curto e fugaz. Estás linda, disse ele, soando mais curioso do que elogioso. Ela deu uma risada seca, pegou na sua mala e respondeu sem muito interesse. Ah, é só um almoço com a Clara. Sabes, aquela colega do escritório que está sempre a arranjar desculpas para sair durante o trabalho. Ela arrastou-me para um restaurante novo, no centro. Nathan acenou lentamente com a cabeça. Tentou sorrir, mas algo não batia certo. Rachel não era do tipo de ter almoços glamourosos durante a semana. Dizia sempre que preferia as refeições caseiras do escritório, ou, no máximo, uma entrega rápida para não perder tempo. E agora, logo após o aniversário de casamento deles, saía mais cedo, vestida daquela forma, para um almoço com uma colega, que criticava constantemente por não ser focada. Nathan não era de confrontar por impulso. Era observador, o que sempre o distinguiu. Preferia ouvir-a falar, mas naquele momento, a sua mente já estava a ligar peças soltas que não pareciam encaixar. Enquanto bebia o seu café sozinho, o amargor parecia mais forte. Não por estar demasiado forte, mas porque a dúvida crescia como uma erva daninha num jardim que ele acreditava ser perfeitamente saudável. Tentou dizer a si mesmo que era apenas paranoia de experiências passadas. Tentou apagar a imagem daquela saia justa, dos saltos altos, do batom vermelho vivo, numa manhã de quarta-feira. Tentou acreditar que sim, era apenas um almoço com uma colega. Mas a expressão de Rachel, ao sair de casa, essa expressão não lhe era familiar. A sua ansiedade cresceu ao longo do dia. No trabalho, Nathan deu por si a verificar o telemóvel a cada poucos minutos. Nenhuma mensagem, nenhuma foto, como ela costumava enviar se estivesse num lugar novo.
Nenhuma resposta quando ele enviou uma mensagem a dizer está tudo bem? Por volta do meio-dia. Silêncio. E para alguém que passou noites em claro a tentar compreender a ausência de outra pessoa, o silêncio é como uma faca afiada. Então, quase sem pensar, lembrou-se de algo. Anos antes, Rachel tinha sido assaltada à saída do trabalho. Ficou tão abalada que mal conseguiu conduzir durante dias. Na altura, Nathan comprou e instalou um pequeno localizador GPS no carro dela por segurança. Ela concordou de imediato, até achou um gesto querido. Com o tempo, ambos se esqueceram que aquilo existia. Mas agora, com aquele sentimento inquieto no peito, Nathan abriu a aplicação no telemóvel, em que não tocava há anos, inseriu os dados e quase congelou quando o sinal apareceu. Um pequeno ponto azul piscava no mapa, bem no centro da cidade. Nathan olhou para o relógio. 13 horas e 7 minutos. Pegou nas chaves, disse a um colega que tinha de tratar de um assunto pessoal e saiu. O trânsito estava lento, mas a sua mente corria. Pensava em tudo o que poderia estar a acontecer, mas também tentava não pensar. Os seus dedos tremiam no volante. Ele não sabia bem o que faria quando chegasse lá. Só sabia que precisava de ver com os seus próprios olhos. Precisava de entender o que estava por trás daquela roupa, daqueles saltos, daquele silêncio. Ao aproximar-se da localização do GPS, viu o nome do restaurante em letras douradas: Lemon Trees, um lugar conhecido por ser caro, discreto e popular entre pessoas que não querem ser vistas em qualquer sítio. Nathan estacionou a um quarteirão de distância. Saiu com cuidado, como se cada passo fosse mais uma peça de um puzzle que não estava preparado para completar. Encostou-se a um poste de luz, com o capuz do seu casaco a cobrir parte do rosto. Seu coração batia tão alto que quase não ouviu a porta do restaurante a abrir-se. Rachel saiu a sorrir, o sorriso mais genuíno que ele via nela há meses. Mas não era para ele. Era para o homem que a acompanhava. Um homem alto, bem vestido, com uma barba aprada e olhos confiantes. Nathan não precisou de muito esforço para o reconhecer. Era o Logan, o ex, aquele que Rachel disse ter sido um erro, o homem que ela prometeu nunca mais ver por causa de tudo o que passou. E agora estavam ali, a rir, a andar lado a lado, próximos, íntimos, como se o tempo tivesse apagado tudo o que Rachel dizia ter sofrido nas mãos dele. Nathan não lhes tirou os olhos de cima. Discretamente, pegou no telemóvel e tirou algumas fotos. As suas mãos tremiam. Não de raiva, ainda não. Era incredulidade. Aquela era a mulher com quem ele partilhava a cama, que dizia amá-lo, a quem ele ajudara a reconstruir, a quem ele abraçara quando ela chorava pelo passado. E ali estava ela, a sorrir para esse mesmo passado, como se nada tivesse acontecido, como se Nathan nunca tivesse existido. Ele não se aproximou, não a confrontou, não gritou, não a chamou. Apenas voltou para o seu carro, sentindo um peso vazio no peito e um telemóvel cheio de imagens cruas, frias e inegáveis. O que mais doeu não foi a traição em si, mas a facilidade com que ela parecia esquecer o que eles haviam construído, a naturalidade com que estava ali, a agir como se não estivesse comprometida com outra pessoa, como se 6 anos de casamento fossem apenas uma pausa entre reencontros. Nathan ficou ali, sentado mais alguns minutos, a olhar para o nada. Naquele silêncio, começou a compreender. Algo naquele casamento tinha se quebrado, e não era recente. Nathan voltou para casa no final daquela tarde, com o corpo presente, mas a alma à deriva. Sentou-se no sofá, ainda a segurar o telemóvel, com as fotos ali como provas frias e brutais. Olhava para elas como se tentasse decifrar um pesadelo em câmara lenta. Cada imagem gritava uma verdade que ele não queria ouvir, mas que agora vivia dentro dele.
A mulher que ele acreditava conhecer tão bem estava envolvida nos braços de um passado que ela afirmava ter enterrado, e não era um abraço de despedida, era um reencontro do tipo cheio de saudade, desejo e intimidade. Ele viu tudo isso nos olhos de Rachel, e isso, mais do que qualquer ação, feriu-o de uma forma irreversível. Passou o resto do dia em silêncio. Não chorou, não gritou, não desabafou com ninguém. Apenas ficou ali, imóvel, a olhar para o teto como fizera anos antes, quando o seu primeiro casamento acabou. Mas desta vez era diferente, porque agora ele tinha se entregado de forma mais genuína, com mais maturidade, mais consciência. No entanto, o castelo estava a ruir da mesma forma, como se o problema nunca fosse o quanto ele amava, mas como os outros lidavam com esse amor. Quando ouviu a chave a rodar na porta, sentiu um arrepio na espinha. Rachel entrou a segurar um pequeno saco de papel de uma pastelaria chique, a sorrir como se nada estivesse errado, como se fosse apenas mais um dia. Nathan permaneceu sentado, imóvel, a observar cuidadosamente cada gesto dela. Ela tirou os sapatos no corredor, pendurou a mala numa cadeira, dirigiu-se à cozinha, abriu o frigorífico, tudo com a naturalidade de quem não sente culpa. Trouxe aquele brownie de que gostas, disse ela da cozinha com a voz leve. Nathan levantou-se lentamente, caminhou até a mesa de jantar e sentou-se, apoiando os braços à frente, como se preparasse para falar com um estranho. Rachel voltou com um copo de sumo, viu a tensão no ar, mas tentou manter a sua rotina habitual. Está tudo bem? Pareces estranho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, perguntou: Como foi o almoço com a Clara? Rachel hesitou. Por um instante, o seu rosto ficou vazio, mas ela rapidamente retomou a representação. Foi bom. Fomos àquele sítio novo, no centro, o Lemon Trees. Conheces? Nathan respirou fundo. Aquela mentira, contada com tanta calma, com tanto ensaio, pareceu-lhe pior do que a própria traição. Ele não estava a observar apenas o que ela dizia, mas como o dizia. A forma como evitou o contato visual por uma fração de segundo, como mexia na aliança de casamento com o polegar, como não conseguia sorrir genuinamente. Era tudo falso, e a verdade estava presa na sua garganta como uma pedra que ele já não conseguia engolir. Levantou-se, tirou o telemóvel do bolso e caminhou na direção dela. Estendeu-lhe, desbloqueado. No ecrã estava uma foto de Rachel e Logan, lado a lado, a sorrirem um para o outro como duas pessoas que partilham uma vida secreta. Rachel congelou. O copo de sumo tremeu na sua mão. Ficou pálida. Silêncio. Vais dizer-me que também inventei isto? Perguntou ele, com a voz baixa, sem raiva, mas com uma firmeza que nunca antes mostrara. Ela tentou falar, mas não saiu nada. Apenas abanou a cabeça e deixou-se cair na cadeira mais próxima. Nathan, começou ela, engasgando-se na sua própria confusão. Foi só um almoço, juro. Encontramo-nos por acaso. Ele pediu-me para me juntar a ele. Eu hesitei, mas não foi nada demais. Apenas conversamos. Nathan aproximou-se, puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Prometeste-me que nunca mais falarias com ele. Lembras-te? Contaste-me tudo o que aconteceu com esse tipo. Olhaste-me nos olhos e disseste-te que ele fazia parte do teu passado, que tinhas fechado essa porta. E agora abres a porta, entras, serves vinho e sorris? Rachel passou as mãos pelo rosto, a respirar depressa. A sua voz tremia. Eu sei que errei, mas ele apareceu e eu... Não sei explicar. Aconteceu tudo tão rápido. Não queria esconder. Eu só não queria preocupar-te. Pensei que, se te contasse, não irias entender. Nathan soltou uma risada amarga, daquelas que vêm quando percebemos que estamos a ouvir as mesmas desculpas, pela terceira vez na vida, apenas com vozes diferentes. Não querias preocupar-me? Ou não querias enfrentar o que realmente sentes por ele?
Ela não respondeu. Aquele silêncio foi a resposta mais clara que Nathan podia obter. Durante anos, ele tinha tratado a relação deles com cuidado, reconstruindo o que o tempo e as mágoas passadas tinham destruído. Deu um salto de fé, amou sem reservas, entregou-se de uma forma que poucos conseguem. E agora, à sua frente estava alguém que não conseguia ser honesto, nem por um segundo. Nathan levantou-se, não gritou, não bateu com nenhuma porta, não fez uma cena, mas algo nos seus olhos mudou, e Rachel percebeu. Tentou levantar-se, tocar no seu braço, mas ele afastou-se. Chega de mentiras, Rachel. Nem para mim, nem para ti. Não estás confusa. Sabes exatamente o que estás a fazer e sabes o que perdeste. Ela começou a chorar, mas ele já não via aquelas lágrimas da mesma forma, porque sabia que nem toda a lágrima é sinal de arrependimento. Por vezes, é apenas o desespero de não conseguir mais manipular a situação. Nathan foi para o quarto, fechou a porta e deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Passou horas a olhar para o teto, como se este pudesse oferecer uma resposta, mas a única coisa de que tinha a certeza era que algo dentro dele se tinha quebrado para sempre. Não era algo que pudesse ser consertado com desculpas ou mimos num saco de papel. Era a confiança. E uma vez que a confiança se vai, não volta. Naquela noite, depois de Rachel adormecer a chorar no sofá, Nathan permaneceu acordado, deitado num colchão que de repente lhe parecia estranho. A cama deles, que outrora fora um símbolo de calor e proximidade, agora parecia um campo minado de memórias desconfortáveis. Cada centímetro do quarto parecia carregar a sombra de algo que nunca mais seria o mesmo. As cortinas balançavam com a brisa que entrava pela janela entreaberta, mas o ar fresco não aliviava o peso no seu peito. Era como tentar respirar numa sala sem janelas. Tudo parecia sufocante. O silêncio da noite era mais alto do que qualquer discussão poderia ter sido. De manhã, Rachel já estava acordada, com olheiras e uma cafeteira de café fresco a tremer nas suas mãos. Tentou sorrir, um sorriso torto, de quem tem medo de perder, mas Nathan não retribuiu. Tirou a sua chávena favorita do armário e sentou-se à mesa, carregando um peso nos ombros que não conseguia esconder. Nenhuma palavra foi dita. Nem sequer se olharam. Ainda assim, o ar estava denso com tudo o que já tinha sido dito, e, especialmente, com o que já não precisava de ser dito. Ela tentou iniciar uma conversa. Fez perguntas curtas, conversa de circunstância, na esperança de se reconectar, mas Nathan não estava realmente ali. O seu corpo estava presente, mas a sua mente estava longe. Depois de tantos anos a ser o homem que se que idades, que compreendia, que contava até 10 antes de qualquer decisão, ele era agora outra pessoa. Não frio, apenas resoluto. E essa resolução era mais assustadora do que qualquer fúria. No trabalho, não conseguia concentrar-se. A imagem de Rachel e Logan repetia-se em loop na sua cabeça. Revivia os seus gestos, os seus olhares, as gargalhadas que tinha visto do outro lado da rua. Mas o que mais o incomodava era a ideia de que não tinha sido um deslize impulsivo como ela tentara fazer parecer. Foi uma escolha, uma ação planeada. Rachel vestiu-se, perfumou-se, mentiu-lhe na cara e saiu pela porta para se encontrar com o homem que ele pensava não ser mais do que uma memória distante. Aquilo não foi um acidente. Foi traição, na sua forma mais cruel, a emocional. No final daquele dia, Nathan decidiu que precisava de ouvir a verdade nua e crua, sem rodeios. Ele precisava de um confronto final. Não por vingança, nem por raiva, mas para, finalmente, fechar um capítulo dentro de si mesmo. Quando chegou em casa, Rachel o esperava na varanda, como se soubesse que aquela noite seria decisiva. Precisamos conversar, disse ele, guardando as chaves no bolso. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, e o seguiu para dentro. Eles se sentaram frente a frente.
Pela primeira vez em dias, ambos estavam prontos para encarar a realidade sem máscaras. Nathan respirou fundo. Rachel, me diga uma coisa. Você ainda ama aquele homem? Ela pareceu chocada, como se a pergunta a tivesse atingido em cheio. Paralisou, passou a mão pelo rosto e respondeu com a voz trêmula. Eu não sei. Nathan fechou os olhos por um instante. Aquilo doeu mais do que um sim ou um não, porque a sua incerteza revelava o que ela jamais admitiria. Ainda existiam sentimentos. Uma parte dela ainda olhava para trás, ainda se perguntava se algo poderia reacender, e essa parte era suficiente para derrubar tudo o que eles haviam construído. Você percebe que isso destrói tudo, não é? Ele disse. Com calma. Rachel começou a chorar. Tentou pegar a mão dele, mas ele se afastou. Me desculpe, Nathan. Por favor, me perdoe. Eu me perdi, nem sei como chegamos a este ponto, mas eu te amo. Amo de verdade. Ele balançou a cabeça e lágrimas brotaram em seus olhos pela primeira vez. O amor, Rachel, o amor não é assim. Não é colocar alguém numa prateleira e pegar de volta quando é conveniente. Amor é proteger, é respeitar mesmo quando ninguém está vendo. Você não me traiu com um abraço ou um almoço. Você me traiu com a mentira, com o teatro que criou, com o silêncio. Ela começou a balbuciar desculpas, frases quebradas, mas ele já havia feito sua escolha. Eu não consigo mais, Rachel. Eu tentei, mas não vou viver com a dúvida no coração. Não serei aquele cara que vive desconfiando, duvidando, olhando para trás. Esse não sou eu. Eu mereço paz. Ela desabou em soluços, implorando que ele reconsiderasse. Falou sobre terapia de casal, sobre recomeçar, sobre esquecer tudo, mas Nathan já não era o mesmo. Sua decisão não era movida pelo orgulho, era movida pela clareza. Ele sabia que, a partir dali, qualquer sorriso dela seria suspeito. Qualquer atraso, qualquer saída, qualquer mensagem não respondida seria um gatilho, e ele não queria viver preso nesse ciclo. Havia prometido a si mesmo, anos atrás, que nunca mais aceitaria menos do que merecia. Ele foi para o andar de cima, pegou uma pequena mala com roupas e desceu sem olhar para trás. Rachel continuava no sofá, abraçando os joelhos, chorando como se seu mundo estivesse desmoronando. Mas Nathan não podia mais segurar um prédio em ruínas que ela mesma havia sabotado. Quando ele fechou a porta, o silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Não era pesado ou sufocante. Era o silêncio da libertação. E Nathan, mesmo com o coração partido, sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Alguns dias depois de deixar aquela casa, após dias tentando encontrar alguma calma, Nathan recebeu uma mensagem que mudaria tudo novamente, soubesse ele ou não. Era uma sexta-feira à noite. Ele estava sentado na varanda da casa de sua irmã, tentando ler um livro no qual não conseguia se concentrar, quando seu celular se iluminou com um nome que ainda provocava um aperto em seu peito. Rachel. A mensagem era curta, 3 frases, direta, mas carregada de algo que ele não conseguia identificar. Precisamos conversar. É importante. Estou grávida. Por alguns segundos, ele apenas encarou o celular. O mundo pareceu desacelerar. Sua respiração, até então estável, de repente se tornou difícil. Ele passou a mão pela testa e leu de novo. Estou grávida. A frase ecoou como uma pedra atirada num lago calmo, e as ondulações se espalharam rápido demais dentro dele. Em meros segundos, tudo o que parecia resolvido em sua mente se embaralhou outra vez. Rachel estava grávida e dizia que o filho era dele. Mas e se não fosse? E se fosse apenas mais uma forma de puxá-lo de volta? E se, por outro lado, fosse verdade e ele estivesse prestes a repetir a história do próprio pai, que abandonou a família cedo demais? Seu coração batia forte, como se lutasse para encontrar uma resposta que sua mente não conseguia dar. Na manhã seguinte,
Ele concordou em encontrá-la num parque público, sentado num banco de madeira sob árvores que balançavam suavemente. Rachel chegou com uma blusa solta e óculos escuros. Parecia frágil, mas havia algo em sua postura que deixava claro que ela estava ali para abalá-lo mais uma vez. Nathan, estou grávida. Descobri 2 dias depois que você foi embora. Fiz o teste e confirmei com o meu médico. É seu, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Ele não disse nada, apenas a observou como quem olha para uma pintura que já não reconhece. As palavras ficaram presas em sua garganta, lutando contra uma avalanche de emoções. Uma parte dele sentia o impulso de protegê-la. Outra parte ainda carregava uma ferida aberta que o alertava para ser cauteloso. Como você sabe que é meu? Ele perguntou, com os olhos fixos nos dela. Rachel hesitou, não por não ter uma resposta, mas porque não esperava que ele perguntasse tão diretamente. Nathan, eu sei que as coisas ficaram confusas, mas eu juro, não estive com mais ninguém além de você. Ele se levantou devagar, respirou fundo e sugeriu o óbvio. Então vamos fazer um teste. Um teste de DNA. Não depois que o bebê nascer, mas agora. Um teste pré-natal. Rachel não respondeu de imediato. Por fim, concordou. Eles agendariam juntos, sem mais desculpas, sem mais segredos. Era a hora da verdade, qualquer que fosse ela. As semanas seguintes foram uma mistura de espera e resistência. Nathan não falava com Rachel além do essencial. A comunicação entre eles era fria e objetiva. Ele ficou na casa da irmã, tentou manter sua rotina e ocupar a mente. Mas por dentro havia uma guerra silenciosa. Uma parte dele acreditava que era apenas chantagem emocional. Outra sussurrava que, se fosse mesmo seu filho, ele precisava assumir seu papel. Eles foram a uma clínica especializada para o teste, seguindo todos os protocolos de segurança. Um teste não invasivo, que usava o sangue da mãe para mapear o DNA do bebê e comparar com o de Natasha. Saíram de lá sem dizer uma palavra. A única coisa que Rachel disse enquanto esperava pelo carro foi: eu só quero consertar o que eu quebrei. Mas Nathan já não era alguém fácil de consertar. Algo nele havia mudado permanentemente. Ele não queria vingança, não queria vê-la sofrer. Ele apenas desejava que as coisas tivessem sido diferentes. Desejava que ela tivesse escolhido a honestidade enquanto ainda era possível. 8 semanas. Foi o tempo que o resultado levou para chegar. Nathan recebeu o e-mail numa tarde. O sol brilhava lá fora e ele estava sentado sob uma árvore, revisando alguns rascunhos que havia escrito nas últimas semanas, palavras sobre recomeços, perdas e amor próprio. Quando viu o e-mail da clínica, soube que aquele era um daqueles momentos que dividem a vida em duas, o antes e o depois. Ele abriu o arquivo, leu linha por linha. Então viu a conclusão. O bebê não era dele. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Ele não sentiu raiva nem tristeza. Sentiu uma espécie de alívio agridoce, a confirmação de que precisava para fechar a porta. Não com ódio, mas com dignidade. Rachel tentou ligar. Mandou mensagens pedindo para conversar, dizendo que se confundiu, que não tinha certeza de quando aconteceu, que estava perdida. Mas Nathan não respondeu. Não por frieza, mas porque finalmente entendeu que há coisas que as palavras não podem consertar. Algumas feridas só cicatrizam quando você se afasta do que te machucou. Ele já havia passado tempo demais, tentando remendar uma história que só existia em sua própria mente. Naquela noite, ele caminhou até um lago perto da casa de sua irmã. O céu estava limpo e a água refletia as estrelas como um espelho sereno. Ele ficou ali, observando seu próprio reflexo e se sentindo, pela primeira vez em muito tempo, inteiro. Não porque tudo deu certo,
mas porque, mesmo depois de tudo, ele ainda era fiel a si mesmo. E às vezes, a vida começa exatamente nesse momento, quando você finalmente se escolhe, depois de tanto tempo escolhendo todo mundo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!